Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi é um médico que nos ajuda. Repita, Patrícia, por gentileza, o WhatsApp, caso algum ouvinte tenha algum problema de saúde, tem alguma dúvida. Que não passa. Isso, quero mandar uma pergunta para o doutor Henrique Bonaldi. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Doutor Henrique, o senhor está bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vocês estão bem, gente? O senhor já foi citado na tarde desta terça-feira. Vixe Maria. Porque eu tô com sono, não sei de onde surgiu a conversa, que eu tô com sono. Que Você estava falando sobre a possibilidade do retorno do horário de verão. E aí você, Mário, disse que não gosta, porque você tem que acordar ainda mais cedo. Aí a Adalberto falou assim, Mário, você já acorda cedo, meio que você é velho que não dorme pouco. Falei, de onde você tirou isso, Adalberto? Foi isso que você falou, Adalberto? Indiretamente foi isso, doutor Henrique. Eu já ouvi essa história de que pessoas com mais idade têm dificuldade de ficar mais tempo na cama, gostam de ficar mais tempo acordadas. Mas tem a ver isso? Com a idade a gente passa a dormir menos, doutor Henrique? Não existe, assim, existe essa possibilidade, mas isso não é uma regra. O que é regra, Mário e Adalberto, é que o idoso, por conta das atividades laborais aí, do dia a dia do cara ser mais tranquilo, trabalha menos, às vezes é aposentado, tem menos funções, ele acaba dando aquelas pescadas durante o dia inteiro, isso atrapalha muito o sono dele. Então, ele dorme um cadinho depois do almoço, depois ele dorme um cadinho no final da tarde, quando vai ver, durante a noite ele demora para dormir e o sono dura 3, 4, 5 horas. Qual que é o problema disso? É que isso incide numa piora cognitiva, ou seja, os níveis de desorientação são maiores, o sujeito fica assim mais sonolento, mais lento, às vezes mais irritadiço, mais esquecido. Então o comportamento do idoso é muito afetado nessa história desse sono irregular. Então, quem está nos escutando aí deve conhecer algum idoso que ainda faz muita coisa durante o dia, que vai para academia, esse é o idoso que raramente dorme mal. Ele dorme 8, 9, 10 horas da noite, vai até 6 horas da manhã brincando. Mas também um monte de gente vai estar conhecendo aí, lembrando um avô de uma avó que fica mais ali no sofá, vendo um pouco mais TV, dá aquelas pescadas de 10 minutos, 5, 7, 10 vezes ao dia e aí dorme mal. Esse é o idoso que dorme mal. É horrível dormir mal, viu? E é o que você falou mesmo, a gente fica dificuldade de concentração. Estamos aqui, eu e o Carlos Alberto, estamos sofrendo de insônia. Não que a gente durma junto, mas a gente sabe da vida de um do outro. Né, Carlos Alberto? Muito bem, é verdade. É horrível, gente, é horrível. Olha, você tem sintomas de insônia que assim, você ouve os barulhos do carro passando na rua. Você vai deitar cedo porque tem que acordar cedo. Aí vai diminuindo os barulhos, você está acordado. Aí depois tem barulho, mas não tem você acordado. Você tenta dormir, deita, vira pro lado, não consegue, não sei o quê. Daqui a pouco você está vendo o sol nascer e está acordado, tem que trabalhar. Bem-humorado igual você. Porque está em cima da terra, embaixo do céu, nós estamos bem. Fala, Carlos Alberto. Doutor Mário, boa tarde a todos. Você está bem? Tô bem. Não tô com sono, não. Olha, eu tô com horário para perder o sono. Acredite, doutor. É por volta de 3, 3h30, 4 horas da manhã eu perco sono. É impressionante. Aí eu fico ali. Que horas? Essa noite eu fui deitar às 10 horas. Eu tinha que acordar às 7 horas. Será que está condicionado, doutor, acordar todo dia essa hora? Tem meu pai, por exemplo, por conta de exército, né? Ficou aí acordando 5, 5h30 da manhã durante parte da juventude lá e ele desplugou dos 5h30 da manhã não. Quando dá 5h30, 6 horas da manhã no máximo ele está de pé. Não interessa a hora que ele vai dormir à noite. Agora, Carlos, é mais fácil hoje a gente tentar. É mais fácil porque isso tem a ver com hábito, Mário. Não tem a ver com dou um remédio ou não dou um remédio. Eu não estou falando aqui que o remédio não funciona. Muito pelo contrário. O remédio funciona tão bem, que a grande maioria das pessoas prefere o remédio ao hábito, certo? Mas o que melhora o condicionamento do sono é o condicionamento do dia. É o que fazer durante o dia. Que horas faz atividade física, quanto faz, como faz. Terapias não medicamentosas. Para os que ficam refratários, ou seja, tentei melhorar sem remédio e não consegui, remédio. Mas o que acontece hoje é que na grande maioria das vezes, até pela correria do dia a dia, a gente compra o sono melhor. Então dá aqui um remédio X aqui, eu vou dormir e aí pronto, comprei meu sono melhor. Isso também não é tão bom, porque para alguns indivíduos mais jovens, Mário, isso pode querer dizer não só dependência a essas medicações, como pode, ao longo de anos, ter um maior risco de desenvolver quadro demencial, como, por exemplo, Alzheimer.
Então, o uso indiscriminado de remédio, ou seja, sem prescrição médica, sem um plano terapêutico, vai usar por tantos meses, mas aí nós vamos melhorar tal coisa também, lá na frente eu vou tentar tirar, vou trocar, tal. Sem esse plano, isso pode ser muito perigoso. Comprar um sono ideal pode não ser a melhor coisa. E hoje tem um tantão de estudo mostrando aí que algumas terapias não medicamentosas fazem muito efeito, mas o cara tem que comprar a ideia de melhorar o dia a dia dele, entendeu? Não tem muito jeito. Perfeito. O que eu ia dizer mesmo? Ah, tá. Outra coisa relacionada ao sono, o Murilo, nosso operador, comentou aqui que ele acordava sempre à noite, quando criança, né, Murilo? Adolescente ou criança? Adolescente, com a chamada dor nos ossos, que eu me lembro que o senhor falava também, né? Dor no crescimento. O Murilo tem 4,16 m, haja osso para crescer. Você tem quanto de altura, Murilo? Mas se a pessoa, quando é mais alta, tem mais essa história de dor do crescimento, isso é verdade? Não, é porque a teoria disso aí, Mário, isso aí não é bem explicado até hoje, sabe? Na época que a gente conversou sobre isso, eu até conversei com o Diego Faria, um grande ortopedista aqui do estado, e ele me disse, Henrique, não tem muita explicação para isso até hoje não, mas uma das explicações, uma das teorias é um crescimento muscular, ósseo e tendinoso. O aparelho osteomuscular, ele cresce durante a noite, não cresce só durante a noite, mas cresce durante a noite, e aí dá... Em alguns adolescentes, na fase de crescimento, dá essa dor meio surda, assim, né? O sujeito fica até com dificuldade de explicar como é que dói. Mas isso acontece e pode ser pelo crescimento, sim. Agora, o Murilo, isso não tem explicação. Até hoje, ninguém sabe muito por que dói. Olha isso, mas dói. Agora, tem uma dúvida também, Mário. Boa tarde, doutor Henrique, tudo jóia? E aí, Adalberto, e aí? A gente sempre ouve falar aquela história assim, a média que a pessoa tem que dormir de 6 a 8 horas por noite. Mas eu vou dar o meu testemunho aqui, minha experiência pessoal. Eu durmo pouco, eu acredito, porque eu durmo ali no horário de 00:30 e acordo 5h20 da manhã. Então dá umas 4, 5 horinhas ali. Essa conta, doutor Henrique, fecha aí, determinada faixa etária, você tem que dormir uma quantidade de horas aí específicas? Adalberto, o mundo estuda isso há um bocado de tempo. Antigamente se falava em tempo de sono. O ideal é 8 horas de sono. Depois as pessoas foram entendendo que a qualidade do sono ela é tão importante quanto. Então foi se tolerando o indivíduo que dorme um pouco menos do que isso, 6h30, 7 horas, mas com uma boa qualidade de sono. Hoje em dia, as pessoas têm um limite para as duas coisas. Então, se você fizer a tal da polissonografia, que é um exame, para quem está nos escutando, tem jeito, tem um exame no mundo hoje, capaz de enxergar quão bem você está dormindo. Por que o mundo foi estudar isso? Porque é o cara do acidente de trânsito, é o cara do infarto, é o cara do derrame, é o cara das doenças graves, o cara que não dorme. Então o mundo investiu para tentar entender. A ciência do sono hoje é um trem estudado pra caramba. E hoje existem alguns limites. Então menos que 6 horas de sono, mesmo os sujeitos que dormem muito bem, tem indicação de você tentar melhorar o tempo de sono. Então, menos de 5h30, 6 horas, também não é tão legal. Mais do que 10 horas de sono para indivíduos adultos, isso pode querer dizer que você está dormindo mal, por isso que você está dormindo tanto. E aí não adiantou nada, você dormiu 10, 11 horas, mas acordou todo estragado, com a boca seca, dor de cabeça, que é a tal da apneia do sono, por exemplo, faz isso. Então, melhora a apneia do sono. Aí o cara, ao invés de ficar dormindo 10 horas, 11 horas, ele dorme 7, porque ele dormiu tão bem, que ele melhorou a performance do sono, conseguiu reduzir o tempo. Então hoje não se fala mais só em tempo ou só em qualidade, as duas coisas juntas. Aliás, Adalberto, antes que eu me esqueça, quem mais manda isso no mundo hoje é psiquiatra, neurologista e pneumologista, são os caras que mais entendem dessa ciência do sono aí, certo? Doutor, quando a gente está em coma, a gente está dormindo. Mas quando a gente está dormindo, se alguém sacudir, a gente acorda. Em coma, não acorda. Qual é a diferença, assim, para o estado de coma, para o sono? Ah, legal. O sono respeita um negócio chamado ciclo circadiano. O que é isso? Existe uma alteração hormonal no sangue da gente quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Então, X hormônio, quando eu acordo, ele é ejetado para dentro do sangue, ativa meu corpo e eu vivo aí 16 horas trabalhando. Quando eu vou dormir, Y quantidade de hormônio injeta no meu sangue e isso me faz entender que está na hora de eu desligar. E isso diminui minha velocidade de pensamento, isso diminui a velocidade da minha atividade cardiológica, isso diminui minha força, diminui minha vontade, aí eu vou e apago. Então esse ciclo de hora o hormônio X, hora o hormônio Y aumentar no corpo da gente, é o que faz a gente dormir ou não. Já no coma induzido, eu pego um remédio que desliga o seu cérebro literalmente injeto na sua veia na quantidade que eu quero e que você precisa para ficar apagado. Então é completamente diferente. Eu te apago, eu pego o interruptor e faço tum,
Pronto, desligo a chave. Que horas eu tiro? Quando você puder sair daquele coma. E em grandes cirurgias, quando acaba a cirurgia. Em UTI, quando você resolve o problema que te levou a isso. E assim vai, certo? E alguns indivíduos eu não desligo mais. Por exemplo, quem está em cuidado paliativo hoje e que está com um sofrimento pleno, que eu só resolvo com esse tipo de remédio, eu introduzo essa medicação com grandes chances de eu não tirar mais, para garantir que esse sujeito não tenha sofrimento mais. Então essa medicação, ela desliga, é diferente de te ajudar. Agora, as medicações que eu tomo à noite, Mário, elas me ajudam nesse ciclo circadiano. Parte delas me ajudam a entrar nesse clima do sono, que é o que eles chamam de indutor de sono, que é só para te ajudar, dar aquele empurrãozinho ladeira abaixo para você começar a entrar no clima do sono. Lembrando que sempre com o psiquiatra, né? Porque ele vai adequando a sua condição ao remédio que ele está oferecendo, não é assim, doutor? O psiquiatra, ele sabe exatamente a medida correta, enfim. Agora, tá, você falou do coma induzido. E o coma natural? Quando a pessoa entrou em coma, assim, naturalmente, é o organismo que dispara um hormônio que faz o efeito desse remédio? Ah, muito legal. E o mecanismo, apesar de diferente, o desligar da chave é o mesmo. Então, quem está em coma não induzido, na grandíssima maioria das vezes por lesão neurológica, o cara perdeu a capacidade de responder ao ciclo circadiano. Ele se apagou. Não interessa que hormônio que está subindo dentro do cara, o neurológico do cara não é capaz de reconhecer dia e noite, não é capaz de reconhecer tem gente, não tem gente, barulho sem barulho, o cara não é capaz. Ficam, segundo alguns livros aí no mundo, algumas teorias, ficam as coisas mais selvagens. Por exemplo, o cara continua sentindo dor, por vezes ele sente frio, às vezes ele continua sentindo angústia, mas o cognitivo, o racional, o complexo dessa racionalidade, ele é apagado, mas aí o mecanismo é diferente. Não é porque eu dei um remédio, é porque o cara cortou o fio. Eu não identifico mais. Não interessa que hormônio que você joga, não interessa se você grita do meu lado, não interessa se você me chacoalha, eu não tenho neurológico mais, nem para perceber e nem para te responder, nem para te mostrar que eu entendi. Uhum. Agora, isso pode ser um mecanismo do corpo para poupar energia, para concentrar as energias do corpo na solução ali da doença, do problema, o coma, ou não tem nada a ver, é algo que é uma pancada que gera isso, enfim? Não, pode ser. Alguns comas não induzidos, que o sujeito entra assim, quando ele apaga, ele apaga não só para fazer reserva, Mário, mas porque ele não tem fluxo de sangue para o cérebro. O cérebro, por uma questão de economia de energia, já que não chega sangue em mim, deixa eu parar minhas funções, porque parando minhas funções eu gasto menos. E gastando menos, mesmo com um pouco de sangue que está chegando em mim, eu consigo funcionar. Tem um exemplo muito mais raso disso, mais simples, muito mais inocente, que mata muito menos, a síncope, o desmaio. O que é o desmaio? É um cara que o fluxo sanguíneo demorou para chegar momentaneamente, de uma forma fugaz. Eu diminuo a quantidade de sangue que chega no cérebro, o cérebro fala assim, pluf, desliga, e o cara, plom, apaga e vai para o chão. Aliás, ele apaga e vai para o chão que Deus, Buda, Alá, não sei quem vocês acreditam, fez muito bonito, né? Ele pega a cabeça do cara, que sempre ficou para cima, e a gravidade atrapalha levar o sangue para lá, e ele apaga o cara para deitar o cara para que o sangue chegue na cabeça dele da mesma forma que chega no pé. Então, até um mecanismo de defesa. Deixa eu jogar a cabeça do cara para igual nível do coração do cara para que isso seja melhor. É claro que não é benéfico, que o cara bate a cabeça, dá uns problemas danados. Mas a síncope é isso que você está falando aí, é reserva de energia. Já que não chega sangue, deixa eu diminuir a atividade aqui, apaga esse cara que não pode mexer mais não. Mas se eu tiver então ao lado de uma pessoa e ela, de súbito, tiver um desmaio, não machucou a cabeça, eu não devo ficar batendo na cara dela, nada, ela vai voltar. Espera um pouquinho que ela vai voltar. Vai voltar. E qual é a sacada, Mário? Levanta as pernas, porque perto de 30% do fluxo de sangue que a gente tem está na perna. O que o cara faz quando ele levanta a perna? Ele joga água morra abaixo, só isso que ele está fazendo. Ele está fazendo escorrer aquele sangue que estava na perna, favorável à gravidade, ele vai voltar para dentro do coração, o coração vai bombear e vai para a cabeça. É só levantar a perna do sujeito. Água na cara da pessoa, que a gente vê em novela? Não faz isso não. Bater, gritar, não. Quanto tempo de demorar para voltar o desmaio, a gente deve começar a ficar preocupado, assim? Quase imediato. Foi um desmaio, não foi um derrame, a pessoa desmaiou, assim. Aí quanto tempo não voltou ainda? Ô Mário, quase que imediato, viu? Os desmaios mais tranquilos, o cara apaga, você levanta a perna, ele em 10, 15 segundos ele está respondendo. O sujeito que fica mais de um minuto desse jeito, ele pode estar perdendo fluxo. E outra coisa, Mário, pro leigo na rua,
perdendo fluxo de sangue para a cabeça. Ô Mário, e pro cara que é leigo, não brinca de olhar um cara desmaiado do seu lado e falar assim, é só desmaio, vão ali comprar um pão que só desmaiou, daqui a pouco ele levanta. Não, porque o jeito com que o cara desmaia e o jeito com que o cara cai morto, com parada cardiorrespiratória, com o coração parado, ele é do mesmo jeitão. O jeitão é o mesmo. Entendi. Então vai lá Liga dar pro assistência no cara. Vai lá saber o que tá acontecendo. Melhor ligar direto pro SAMU pra... Exato, na mesma Vamos hora. caiu do meu lado Chama aqui, o que eu povo da faço? rua todo. Mas pelo que você falou, doutor Henrique, todo coma é perigoso, então. Porque se é falta de Todo. sangue no cérebro, pode ser que dê um tilt ali e não volte. Ou não? Todo, sim. Grande parte desses indivíduos. Meu pai é um cara que ficou com coma não induzido e coma induzido. Independente, na doença do meu pai, até o coma induzido era perigoso. Induziram porque o cara estava completamente desnorteado, as funções cerebrais todas atrapalhadas. Então eu tinha que apagar esse cara. Então eu não estou apagando um cara que conversou comigo, contou até 10 porque está sendo entubado, porque vai operar, vai arrancar um pedaço de não sei o quê. É um cara que eu estou precisando apagar o cérebro dele, tamanha desorganização. Então coma nunca é um trem simples. Induzido ou não induzido, é sempre um momento muito delicado para a equipe médica, muito mesmo. Doutor, e como alcoólico, o que vem a ser? É o seguinte, o álcool, ele faz com que eu diminua a minha capacidade de reconhecer e utilizar a glicose pelo cérebro. E aí o coma alcoólico nada mais é do que diminuir a glicose a ponto do meu cérebro falar assim, vou entrar em transe aqui. Às vezes eu até convulsiono porque eu desorganizo a atividade cerebral a esse ponto. E a culpa é do álcool. E aí o álcool tem um outro grande problema, a desidratação do álcool. Porque o álcool, você urina muito com o álcool e grande parte do que você está bebendo não é água. As pessoas não se hidratam com bebida alcoólica. Então nós temos alguns mecanismos que fazem o sujeito entrar em coma alcoólico. E aí você tira esse cara do coma alcoólico com algumas preocupações também. Porque como ele bebeu menos água, o jeitão de hidratar esse cara também tem que ser com certo cuidado, inclusive dando glicose e tudo mais. Por isso todo mundo fala assim, vamos levar fulano para pronto-socorro para tomar glicose. Não é só glicose não, o cara vai tomar uma hidratação daquela ferrenha, porque ele provavelmente também está desidratado. Então o álcool de forma aguda é um perigo. Tá vendo? Muito cuidado com isso, então, com desmaio. Agora chegaram perguntas, eu vou deixar para semana que vem. Desculpa o Carlos Eduardo, Good Cowboys, Jesus Luiz, vou anotar todas para semana que vem. Eu só vi agora as perguntas, o chefe mandou antes, mas meu celular só recebeu agora. Semana que vem o doutor Henrique responde. Só vou ler o comentário da Kelly. Boa tarde, diz a Kelly. Adoro o programa de vocês, mas na terça, com esse médico mineirinho, falando de uma forma clara, em que quando qualquer um, inclusive uma criança, entendem as questões de saúde, é a melhor parte. Parabéns. É para vocês, parabéns da Kelly, nosso ouvinte. Agradeço a Kelly com a educação. Doutor Henrique, por gentileza, hein? Não, é um obrigado a nós, né? Que a gente bate uma bola legal aqui mesmo. Eu já falei, né? Acordo terça-feira amarradão, que é dia da rádio. Eu gosto muito legal. Esse é o doutor Henrique Bonan. Ainda me conta mentirinha, às vezes, igual esse final agora, que tava todo pai do Domingos Martins, as crianças estão no carro. Bora, pai! E parou para atender a gente. Um beijo na família aí, doutor Henrique. Vão com Deus, boa semana para todo mundo.